Uma pergunta. Uhum. Douglas, a graça tem limite? Pensando, eu não posso fugir do que eu tenho como revelação, até onde a minha consciência chegou, né? Ok. Paulo diz, cada um viva segundo aquilo que já foi revelado no seu coração. E aquilo que não foi revelado, Deus um dia revelará. Então, até onde o meu coração já chegou, até onde a minha percepção já conseguiu acolher, especialmente no grande apóstolo da graça, que é Paulo, Efésios 1, Efésios 2 e Efésios 3, ou Romanos 5, que são essas grandes expressões, e Romanos 8, que são os grandes capítulos que você não vai conseguir entender. Eu tenho uma grande, desculpa o retorno, a divagação, mas tenho uma grande dificuldade quando as pessoas já me perguntaram, você crê na hipergraça? Por causa da modinha, né? E eu tenho uma grande dificuldade do termo que se utilizou para essa distorção, porque Paulo é cheio de superlativos para se referir à graça. Ele fala, por exemplo, em Efésios 3, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além. Então ele não está querendo ser calminho nas expressões, é das insondáveis riquezas de Cristo, da superabundância da graça. Então existe um exagero semântico. E por que parece que sempre os pastores, líderes, ensinadores, não os da academia? Sim. A gente vê isso mais por parte dos líderes das comunidades de fé. Parece que eles tentam sempre trazer... Diminuir. Diminuir. A intensidade que você vê Paulo. Não, gente. O negócio é intenso, é exagerado. Então, para você, esse exagero não é problema. O problema é a distorção. distorção. Realmente é algo que vai além da compreensão, vai além dessas palavras que nós podemos usar como você vê um empilhamento de superlativos em Efésios e em Romanos, porque você vê que Paulo, como se ele chegasse uma hora e falou, eu não consigo mais descrever isso expressar aqui. Isso. O que é real, o que aconteceu na ressurreição, o poder que está disponível, o que Cristo consumou em favor de vocês. Aí, a questão e eu disse isso para um líder de jovens que me procura há tempo, eu falei a questão, e o N.T. Wright e o Lloyd Jones foi quem mais me conseguiu estruturar isso na minha mente. Ele falou, o problema é que as pessoas querem entender a folha da árvore, e elas discutem a folha da árvore, e o problema da folha da árvore. Só que você tem que entender que não apenas o evangelho fala da árvore como um todo, mas ele fala da floresta inteira. Exato. E muitas vezes a nossa confusão teológica sobre entender a graça ou temas um pouco mais densos... Está mais ligado à nossa moralidade, à nossa cultura. Discussão da folha. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Eu falei, cara, vocês não entenderam nada. Quando você tem uma visão ampla do grande plano redentor, do sonho de Deus... Eu acho que o cara que baseia a sua fé no pode ou não pode... Ele entra em surto. Ele surta, porque ele não vai chegar em conclusão nenhuma. Porque assim, ou ele vai pensar que Deus é doido, ou que ele ficou doido. Exato, exatamente. Porque Deus tolera certas coisas que são intoleráveis para nós. E Deus se ira com certas coisas que para nós são banais, bobas, pífias. E aí você começa a vir para o novo pacto e você começa a não compreender... Deus, a partir desse pode não pode, é impossível. Você tem que sair desse mundinho aí. E o problema é que às vezes a pessoa sai do mundinho pode não pode, que muitas vezes é tão tacanho, limitante, adoecedor. E legalista, ouve, extremamente legalista. Dele ouve, sei lá, ele lê um livro, vê 3 pregações e que dá aquele impacto com a primeira experiência com a graça de Deus. Ele acha que entendeu a roda. e ele está descobrindo a roda. Quando ele não acha que está descobrindo. O que é o pior de tudo, né? Aí ele sai... Eu lembro que o pastor Gustavo Bessa, que é o marido da Ana Paula, no final do primeiro ano, seminarista,
Aí ele acha que está descobrindo a roda. Sim. E eu sei porque aconteceu comigo. Quer chegar na igreja e revolucionar. Revolucionar. Sabe qual foi o conselho dele? Ele falou, vocês estão indo para suas cidades, para suas comunidades. Conselho, não preguem. Não preguem, porque vocês não entenderam ainda. Vocês estão achando que entenderam. Ele está falando isso para pessoas que ouviram, estudaram, leram. A gente que lê 2, 3 livros por semana, 1 ano, de manhã, de tarde, de noite. Ele falou, vocês ainda não entenderam. Calma. Lloyd Jones, que faz essa obra-prima de Romanos, se você ler o Romanos 6 dele, ele vai dizer que foi a última produção dele foi Romanos. Tanto que ele vai até Romanos 14 e Romanos vai até 16. Por quê? Porque ele morre em Romanos 14. E ele diz que ele demorou tanto para fazer porque ele provavelmente foi uma das maiores expressões do século passado, porque ele não conseguia chegar numa conclusão de alguns textos de Romanos 6. O homem já era famoso no mundo todo, já era conhecido pela sua densidade de pregação, não apenas acadêmica, mas pastoral. 30 e poucos anos pregando e falou, não dá para mim ainda. O N.T. White também tem essa capacidade, isso, né? De, ao mesmo tempo que é extremamente acadêmico, conversar com a igreja de forma muito leve, né? Exatamente. Aí, e ele fala que finalmente, no final quase da vida dele, ele falou, agora eu dou conta. Aí, respondendo a sua questão, né? Quando você tem uma visão maior da floresta, desse plano glorioso, redentor, da relação de Cristo com a igreja e tudo mais, e na fidelidade, que Hebreus 6 fala que Deus, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Sim. A cruz é um borogodó divino de Deus com ele mesmo, e ele se bancando, e ele se sacrificando, e ele consumando. Ele falou, por causa disso se cumprirá. Quando eu compreendo que aonde o pecado reinou, hoje a graça superabundou, e ele diz em Romanos 5... Superabundou, e ele diz em Romanos 5:21 que a graça reina. Hoje nós vivemos agora, nesse reinado de graça. Quando eu entendo esse mistério divino, aí a conclusão, quando eu falo não... Como é que eu explico? Aí Paulo conclui esse compêndio de Romanos 1 ao 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, quão insondáveis são os seus juízos, a ele a glória para sempre. Amém. E me silencio. Porque eu digo amém, mas não sei explicar.